Boa noite, amada igreja. A paz, a graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Você que quiser a sua Bíblia, por favor, abra ela comigo em Atos, capítulo 2. Atos 2, 37. Vamos ler. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Glória a Deus. Esse texto aqui, eu creio que todos que um dia já leram, viram: poxa, esse é o ideal de igreja. Não é verdade? Então nós temos aqui no livro de Atos um texto que nos mostra, poxa, que igreja perfeita. Não é verdade? Mas nós vamos compartilhar aqui um estudo que vai mostrar algumas marcas que nos ensinam, nos mostram o que seria uma igreja cristã verdadeira, autêntica, tá bom? Mas antes disso, a título de introdução, deixa eu falar aqui sobre um homem. Alguém que já ouviu falar de John Stott? Quantos já ouviram falar de John Stott? John Stott, ele faleceu em 2011, aos 90 anos de idade. John Stott, ele era um pastor britânico, tá? Um ministro anglicano. E ele foi considerado, amados, um dos líderes mais importantes e influentes do século 20 e 21. Dentre os seus ensinos, ele tinha uma perspectiva muito forte da realidade da igreja, por visitar várias igrejas dos países do mundo. Então ele tinha uma compreensão muito profunda da teologia da igreja. E ele escreveu livros muito importantes, e eu vou citar aqui alguns, se você um dia quiser ler. Olha, é importante você ler esse livro. Jonas Madureira, um teólogo presbiteriano, diz que o cristão não devia partir dessa para uma melhor se não lesse um desses livros de John Stott. Então, a indicação é muito forte. Dentre eles está Crer é Também Pensar. Um ótimo livro. Outro, A Cruz de Cristo. Eu Creio na Pregação. Cristianismo Autêntico. E a última obra dele, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas vou ler esse livro, que é O Discípulo Radical. Então, ele tem mais de 40 livros escritos. Todos eles ainda não são traduzidos para o português, mas dentre os mais conhecidos estão esses, que é considerado importantíssimo para a teologia da igreja e para a vida do cristão. Ele é um autor muito prático nas coisas que ele ensina. E ele tem, numa das entrevistas que foi feita com ele, até artigos que ele escreveu, ele fala a respeito de uma situação que é a seguinte: ele tem uma visão clara do cristão hoje, uma visão muito contemporânea da realidade da igreja e do cristão nos dias de hoje, inseridos na cultura que nós estamos vivendo. E ele traça um diagnóstico, e ele diz o seguinte: ele dizia que o homem moderno, ele tem 3 grandes carências na sua vida. Então, na sua percepção da igreja cristã, do cristão, ele traçou um perfil dizendo o seguinte, olhando para o mundo. Tem um livro que ele fala assim, ouça o espírito e ouça o mundo. O que ele diz? Que a igreja, o cristão, tem que aprender a olhar para o mundo e conseguir traçar um diagnóstico. Porque o mundo nos fala muito do que nós devemos ser como igreja.
Por isso, ele traça esse perfil dizendo o seguinte: ele dizia que o homem moderno tem 3 grandes carências. A primeira delas, a carência de significado. O que ele dizia a respeito dessa carência? Que o homem não sabe mais no que ele deve crer. Por quê? Por causa da relativização da verdade. Ou seja, dificilmente hoje conseguimos debater com uma pessoa, e nós cristãos, com a palavra dizendo que nós temos uma verdade absoluta, que ela é Jesus Cristo, o seu evangelho. Então as pessoas hoje, um tem a sua verdade, o outro tem a sua verdade, o outro tem a sua verdade. Cada um tendo a sua verdade, nós não conseguimos mais debater nesse campo da ideia, porque o que é verdade para mim pode não ser para você. Então essa carência de significado, principalmente é por causa disso, porque o homem moderno está meio que perdido, não sabe mais no que crer, e ele não tem mais uma definição do que é a verdade, porque há várias verdades. Amém? Então essa é a primeira carência do homem moderno. A segunda carência do homem moderno é a seguinte: é a carência da transcendência. O que ele diz nisso? Ele diz o seguinte, que o homem hoje está tão ocupado, ele está tão atarefado, ele está tão cansado em trabalhar, em adquirir, em gastar o que ganha. E novamente voltar o ciclo, em trabalhar, em adquirir, em gastar o que ganha. Que ele tem uma carência, que ele não consegue transcender esse ciclo. Encontrar um significado a mais, além disso. Ele compreende que ele tem que trabalhar, ele tem que adquirir e gastar o que... E novamente trabalhar e adquirir. Então há uma carência de transcendência, de transpor essa realidade, esse ciclo. E a última carência que ele diz a respeito do homem moderno é a carência da comunhão. E ele diz o seguinte: nunca estivemos tão conectados. E é verdade, não é? Nós nunca na história, o homem encurtou tanto as distâncias. Se nós pegarmos o celular agora, pelo aplicativo do WhatsApp, a gente pode falar com uma pessoa que está no Japão, com vídeo, com áudio, nesse exato momento. Basta uma conexão com a internet. Então as distâncias nunca foram tão encurtadas. Nós nunca estivemos tão conectados. Você que está aqui nessa noite, se você tem Facebook, por exemplo, talvez lá no seu Facebook, quantos amigos você tem? Não precisa me responder. Mas eu sei que tem pessoas aqui que podem ter milhares de amigos lá. Ou até dezenas de milhares. Mas a carência de comunhão é tão grande que nada disso resolve. Nada disso resolve a carência de estar juntos. Pensa comigo, lá na sua lista de amigos virtuais, das suas centenas, talvez dezenas e milhares, quantos desses, se você estiver agora precisando muito de alguém para chorar e para contar um segredo da sua vida, um grande problema seu, quantos deles você pode contar? Então nós estamos vivendo uma carência muito grande de ter comunhão, de estar inserido num grupo e de ter acesso a pessoas, chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. E eu vejo, amados, diante disso, que o texto que nós lemos, ele traz resposta para essas 3 grandes carências que o homem moderno tem. Nós encontramos aqui nesse texto, que nós lemos agora no livro de Atos, no perfil da igreja cristã, na formação da igreja, respostas para essas perguntas aqui. E eu queria ver com você nessa noite. A partir do versículo 42, nós vimos o seguinte: o resultado de uma grande promessa se cumprindo. Jesus fala aos discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles cumpriram, ficaram em Jerusalém. Aproximadamente 120 pessoas, num cenáculo, perseveravam em oração. Após alguns dias, na festa do Pentecostes, acontece esse cumprimento da promessa de Jesus. Eles foram revestidos com poder, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Promessa maravilhosa se cumprindo. E diante disso, as pessoas olharam para a situação e muitas delas julgaram a situação. Poxa, o que está acontecendo ali?
O que é esse rebuliço? O que é esse pessoal falando? Por que eles estão se entendendo? Eles falam em línguas diferentes, mas todos eles entendem o que eles estão falando. Como é que é isso aí? Eu acho que estão bêbados. Aí Pedro, em defesa a essa situação, toma a palavra e começa a pregar. E o resultado da pregação de Pedro é o que nós começamos a ler a partir do versículo 37. Ele fala, tudo bem, nós cremos na tua palavra. Nós cremos nessa pregação de que você está falando que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu por nós. O que a gente faz agora? Aí ele diz, se arrependam dos seus pecados e sejam batizados, e vocês receberão o dom do Espírito. Quando fizeram isso, a Bíblia diz que 3.000 pessoas, aproximadamente, se convertem à sua fé em Cristo Jesus. O interessante é que na tradição judaica da época, só se contavam homens. Então a Bíblia está falando, 3.000 homens, fora mulheres e crianças. Então vamos fazer uma conta aí, aproximadamente 7.000 pessoas. Então, aproximadamente 7.000 pessoas se rendem ao senhorio de Cristo. E agora o que faz com esse povo? Poxa, depois de uma grande cruzada dessa, vamos fazer o seguinte, cada um volta para sua casa e segue sua vida. Não foi o que aconteceu, graças a Deus. Porque a Bíblia diz que o resultado disso foi que eles passaram a se reunir. E aqui nasce a igreja cristã. Nesse texto aqui nós encontramos os primeiros traços e as primeiras características da primeira igreja cristã. Então o texto diz aqui no versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que isso significa, amados? Que marca é essa de uma igreja cristã autêntica? Primeira marca, a centralidade de Cristo e da sua palavra. A Bíblia diz, amados, que eles começaram a se reunir. E a primeira coisa que eles fizeram, a Bíblia usa a palavra perseverança. Perseverança não é uma palavra que indica que de qualquer maneira. Ou seja, com esforço, com diligência, com empenho, com dedicação. Eles estavam ali, se dedicando primeiro ao ensino dos apóstolos. E o que significava o ensino dos apóstolos? Duas grandes verdades. Primeiro, eles não tinham o evangelho que nós temos em mãos. Eles agora creram numa pregação dizendo que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz para nos salvar e que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E agora, tudo bem, mas agora, como é que a gente segue esse Jesus que vocês falam que morreu, que ressuscitou, voltou para a glória e um dia voltará para nos buscar? Eles não tinham uma palavra, eles não tinham o evangelho. O evangelho foi escrito alguns, 33 anos depois disso. 30 anos depois aproximadamente. Começaram a ser escritos. Então o que aconteceu aqui? Os apóstolos, amados, eram o evangelho vivo e autêntico diante deles. Por que a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos? Porque eles passaram a se reunir. Eles não tinham a Bíblia que eu e você temos em mãos, talvez digital, talvez em papel, mas eles tinham uma Bíblia viva. Pessoas que andaram com Jesus e ouviram todos os ensinamentos e aprenderam na prática tudo o que Jesus era. Por isso, amados, que eles começaram a se juntar na doutrina dos apóstolos. E o que era essa doutrina? Basicamente, o Evangelho de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. É isso que eles ouviam. Como Jesus amou, como Ele teve compaixão, como Ele curou um cego, como Ele ressuscitou o filho único de uma viúva, como Ele desprezou a religião morta e sem vida, como Ele deu importância àqueles que ninguém dava importância, como Ele lidou com as questões. Eles começaram a falar das parábolas, dos ensinos, dos exemplos. Era isso que eles ouviam. Por isso, amados, a primeira marca de uma igreja autêntica é uma igreja que a centralidade dela é Cristo e a sua palavra.
Mas nós estamos aqui, essa cadeira que você está sentado, existe por causa de Cristo. Cada louvor tocado foi tocado por Jesus Cristo. Cada vírgula que você tem na sua Bíblia, acento, letra, palavra, versículo, capítulo de Gênesis, Apocalipse, só existe isso por causa de Cristo. Cristo é a centralidade de tudo. Tudo existe por Ele, para Ele, por meio dEle e é sustentado por Ele. As primeiras heresias que quiseram atacar a igreja primitiva, quiseram tirar a ideia de que Cristo é o Senhor, de que Ele é o Filho de Deus. Uma resposta a isso é a carta de Paulo aos Colossenses, onde ele defende a supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo. Quando você lê o capítulo 1 de Colossenses, você vai ver. Cristo é o primogênito de toda a criação, tudo foi criado por Ele, por intermédio dEle, tudo subsiste por Ele, Ele mantém todas as coisas, Ele é o primogênito, Ele é o primeiro, Ele é o autor, para Ele, por Ele, para Ele, por Ele, o tempo todo você vê isso. Porque Paulo está defendendo, Cristo é o cabeça, Ele é o centro, Ele é a razão. Se somos crentes, é porque cremos em Jesus. Se estamos aqui, se somos cristãos, se cantamos louvores, se lemos Bíblia, se vamos a uma igreja, tudo isso, a única razão, ou a razão central, principal é por Cristo. Por Cristo. E o que nos garante isso? Qual é a base para nós entendermos isso? A palavra de Cristo. O próprio Cristo, como diz o Evangelho de João, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra encarnada. Os apóstolos não tinham a letra, mas eles tinham o verbo encarnado que andou entre eles. Qual é a primeira marca de uma igreja autêntica? É uma igreja onde o centro da liturgia é Cristo, o centro da pregação é Cristo, o centro do louvor é Cristo, o centro da sua missão é Cristo. Tudo está voltado a colocar Cristo como centro de tudo nessa igreja. Essa primeira marca de uma igreja. Segunda marca, acompanhando essa primeira, a palavra de Deus tem a primazia. Nós podemos ter aqui nesse culto, nessa noite, louvor, teatro, dança, apresentação de criança, apresentação de novo membro, tantas coisas, podemos ter, não tem problema nenhum. Pode ter isso acontecendo no culto. Mas a primazia do culto é a glória de Deus e o ensino da palavra. Você pode pegar os cultos desde o primeiro século. O centro é glorificar a Deus e o ensino da palavra de Deus. É a palavra de Deus que mantém uma igreja equilibrada e mantém ela caminhando firme no propósito de Cristo. Amém, amados? Olha só. Então os apóstolos eram esse evangelho vivo que testemunhava eles. Então olha só, eles estavam ávidos por saber mais de Cristo. E como eles aprenderam? Simplesmente por se encontrar com os apóstolos e serem ministrados por eles. A segunda marca que nós encontramos aqui nesse texto, nós vemos aqui, que é o trabalho sobrenatural de Deus. Olha o que o texto diz no 43. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas, outras versões, muitos milagres eram feitos por intermédio dos apóstolos. Entenda uma coisa, toda igreja, instituição, agora eu estou falando da instituição, do prédio, das regras, da liturgia. Porque existe a igreja visível e a igreja invisível. Deixa eu explicar aqui. Se amanhã essa igreja aqui for fechada as portas, a igreja do Senhor não deixa de existir. Se a gente se encontrar ali na Praça do Congresso, se a gente se encontrar lá num local, por exemplo, no Mampituba, e em nome dele fazer o que a gente faz aqui, nós somos igreja igual. Amém? Se amanhã não tiver mais cadeira aqui, se fechar essa porta, se trocar essa placa, a igreja não deixa de existir. Porque essa igreja visível, prédio, com todas as suas regras, não tem problema. Essa igreja, mas nós, corpo de Cristo, somos a sua igreja invisível. Amém? Então nós temos essas duas partes. Na igreja visível, existem pessoas que antes de você chegar, limparam a igreja. Organizaram os bancos. O pessoal do louvor chegou aqui antes. Ou antes de chegar aqui, eles ensaiaram louvores. Hoje foi tocado um louvor novo. O Carl ensaiou com o pessoal até o louvor ficar bom para ser tocado. O pessoal da mesa de som regulou, organizou as coisas. Eu cheguei e liguei o ar-condicionado, porque a primeira coisa que eu faço na igreja é ligar o ar-condicionado.
Então tem uma série de coisas que a nossa mão está fazendo para que haja igreja. Amém, amados? Isso é necessário. Se nós formos ver em termos burocráticos, tem uma série de coisas na administração igreja que são feitas por pessoas para manter a igreja. Amém? Só que a igreja não é só isso. Aí é que está. A igreja não é só isso. A igreja vai além disso que nós tocamos e fazemos com o nosso braço. Porque até aí é uma coisa. Se parasse aí e não tivesse o que eu vou falar agora, não seria igreja. Poderia ser uma comunidade, um clube social, qualquer coisa. Sabe por quê? Porque o que nos faz ser igreja, além dessa instituição igreja, é a ação sobrenatural de Deus. É aquilo que eu e você não podemos fazer. Nós não podemos salvar ninguém. Alguém aqui tem poder para salvar alguém? Alguém aqui tem poder para curar alguém? Nós não temos. Mas o que nos faz ser igreja, além dessa organização, é ter a certeza de que Deus responde a nossa oração. É entender que o poder de Deus se manifesta quando nos reunimos, quando pregamos, quando oramos. Sabe o que isso significa? O trabalho sobrenatural de Deus é entender que você deve orar e provar a resposta da oração. Essa igreja orava e Deus respondia às suas orações. A Bíblia diz que muitos sinais, muitas maravilhas e milagres eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amados, isso é ser igreja. É onde Deus, de uma maneira sobrenatural, invade o nosso natural. Olha só um conceito de milagres. Um Deus que intervém nas realidades da vida. Só que olha que interessante. Quando pensamos em milagre, a primeira coisa que vem à nossa mente é o cego enxergando, a pessoa com câncer sendo curada. Claro que isso tudo é milagre. Porque quando vem à nossa mente milagre, a gente pensa no extraordinário. E a gente acha que milagres estão só no extraordinário. E isso não é verdade. Em termos de porcentagem, na maioria das vezes, amados, 30% apenas a ação de Deus é através do extraordinário. Aquilo que nos espanta, que nos causa espanto, uma admiração, temor. Os outros 70%, Deus age através de milagres, mas no senso comum. Como é que isso acontece? Sabe aquela pessoa que você olhava assim, esse aí nunca vai ter jeito. Aí Deus vai e salva. Isso é um milagre. Sabe aquela esposa que muitos anos frequentou aqui, clamando, Deus salva meu marido, salva meu marido. E um dia esse marido se converte. Isso é um milagre. Sabe a pessoa que veio aqui e não estava contente com o seu trabalho e orou a Deus. E uma semana depois, uma porta de um trabalho melhor foi aberta. Isso é um milagre. Sabe, os pais estão criando os filhos aqui na doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, e ver seu filho crescer firme, forte, consolidado a sua fé, e escolhe na sua vida adulta continuar caminhando com Deus, casar com uma mulher de Deus, com um homem de Deus, constituir uma família na presença de Deus. Isso é milagre. E isso nos faz ser igreja. É ter essa convicção de que quando clamamos, Deus age de uma maneira sobrenatural. Onde eu não posso, Deus pode. Onde eu não alcanço, Deus alcança. O que não está no meu controle está no de Deus. Isso nos faz ser igreja além de instituição, além dos bancos. Porque se fosse só essa parte, não ia ter graça. Não é verdade? Não ia ter graça. Mas graças a Deus, nós podemos experimentar o sobrenatural de Deus. Em terceiro lugar, a marca de uma igreja cristã autêntica é um forte compromisso uns com os outros. Vamos ver comigo, versículo 44, olha só. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Isso é comunhão. Definição de comunhão, palavra grega koinonia, significa comum acordo. Amém? Ter coisas em comum. E olha que interessante. Tem muitas coisas que nós não vamos estar em comum acordo. Até entre os evangélicos, isso desde o primeiro século. Já teve o primeiro concílio, o segundo concílio, o concílio de Calcedônia, o concílio de Niceia. Foi produzido os documentos, o credo dos apóstolos. Por quê? Porque até entre os cristãos há divergência em termos de crença. Eu posso ser arminiano, você é calvinista.
Mas há comum acordo em amar a Cristo? Então vamos andar em comunhão no que nos une. Uns são pré-milenistas, outros pós-milenistas. Mas vamos andar em comum, aquilo que é comum a nós, vamos caminhar junto. Um é pré-tribulacionista, outro pós-tribulacionista. Isso é tudo termos da teologia, amados. Que uns são daqui, outros de lá. Mas o que nos une? O que é de comum entre nós? Amor a Deus? Amém? Vamos andar nisso. Amor ao perdido para a salvação dele? Amém? Vamos caminhar nisso. Então nós não andamos por aquilo que nos desune, nos separa. Nós andamos por aquilo que é comum a nós. Amém? E o que é um pouquinho diferente um para o outro, a gente respeita, considera e caminha junto igual. Amém, amados? Amém? Unidade não é todos serem iguais. Unidade é todos serem unidos por uma causa maior que a nossa. Amém? Então olha só, eles tinham tudo em comum. Esse forte compromisso uns com os outros. Olha aqui que eu anotei. Nosso compromisso não é apenas com as almas das pessoas. E tem muita gente, muitas vezes nós pensamos dessa maneira. Como assim? Nós estamos preocupados em salvar. Se a pessoa vai aceitar Jesus ou não. Uma vez ela aceitou Jesus, agora os problemas que ela tem, as necessidades que ela tem, ela que se vire. O meu papel era pregar ela ser salva. Vamos todos ler aquela frase que está escrita ali? 1, 2, 3 e... O evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Essa frase foi um resumo do que aconteceu em 1974, em Lausanne, na Suíça. Isso é o resumo do Pacto de Lausanne. O Pacto de Lausanne reuniu cristãos do mundo inteiro, de mais de 150 comunidades cristãs diferentes. Billy Graham estava lá. Dentre muitos outros teólogos importantíssimos estavam lá. E esse foi o resumo do Pacto de Lausanne. Para definir como igrejas cristãs devíamos seguir a causa de Cristo e não perder o propósito de ser igreja. Então eles definiram que devemos pregar o evangelho todo, sem tirar A ou B. O evangelho é todo, para o homem todo, para todos os homens. Por que o evangelho todo para o homem todo? Porque o evangelho não é só para salvar a alma do homem. O evangelho é para botar comida na mesa de quem não tem. O evangelho não é para salvar apenas a alma do homem. O evangelho é para dar roupa para quem está nu. É para visitar quem está preso. É para acudir quem está necessitado. Pois Jesus falou, tive fome e me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Estive preso e me visitaram. Fui forasteiro e me acolheram. Quando, Senhor, fizemos isso para você? Quando fizeram a qualquer um dos meus pequeninos, a mim fizeram. Então, amados, compromisso um com o outro não é só na questão espiritual. Eu vou orar por você. Tem horas, amados, que não tem só o que orar. Você tem que botar a mão na sua carteira e abençoar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você se encontrar com uma pessoa que implore para você por um dinheiro para comer, você vai responder assim, vem cá, irmão, deixa eu orar por você para Deus matar a tua fome. Aí você termina de orar, vira as costas e vai embora. Em que você ajudou essa pessoa? Em nada. Em que você foi igreja? Em nada. Eles tinham compromisso um com o outro. Eles tinham tudo em comum. Olha que interessante. A palavra irmão, para eles, não era só uma palavra. Era uma realidade. Nós gostamos de chamar de irmãos, né? É ou não é verdade? Se tem um povo que tem irmão, é o crente. A gente vê, ô irmão, a paz do Senhor, a gente se encontra lá no centro, do outro lado da rua, ô irmão, a paz do Senhor. Mas como é que a gente deixa o outro irmão na pior, se a gente pode ajudar? Como é que a gente não se compadece do irmão que está desempregado, se a gente pode de alguma forma ajudá-lo? A paz do Senhor não mata a fome de ninguém. Sabia? A paz do Senhor não mata a fome de ninguém. Mas daí a gente tem alguns argumentos. Mas tem uns que não se ajudam. Pois é, se a gente fosse usar o mesmo critério, se Jesus fosse usar o mesmo critério que nós usamos para ajudar o próximo, nós estávamos todos perdidos. Quem aqui merecia alguma coisa de Deus? Levanta a mão aqui, quem merece ter um pecado perdoado? Então por que vamos usar o mérito e o demérito para ajudar alguém? Eles tinham um forte compromisso um com o outro. E como isso era expressado?
com uma palavra: generosidade. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, vendiam propriedades, chamavam os apóstolos: olha aqui, ó, eu vendi um terreno que eu tinha, e eu sei que tem muitos irmãos aqui que se converteram na mesma levada que eu, e eu sei que eles não têm nada para comer em casa. Então faz assim, pega aqui esse dinheiro, vamos comprar cesta básica para esses irmãos. Aí outros chegaram: olha aqui, eu tinha lá um dinheiro guardado, e eu sei que desses irmãos que se converteram, muitos deles são viúvas, e não tem como sustentar. Eu sei que elas têm filhos e tá difícil na casa delas. Faz assim, compra lá comida para eles. Era isso que eles faziam, amados. Não tem nada mais incoerente do que sair de um culto onde todos louvam o mesmo Deus, com a mesma fé em Cristo, salvos pela mesma graça, alvos do mesmo amor, e muitos saem daqui para comer uma boa comida, e outros saem daqui para chorar porque não tem. Isso é uma tremenda incoerência para nós, filhos de Deus. Sabe por que isso está acontecendo muito? Por causa de duas coisas: o individualismo. Individualismo, amados, tem sido algo assim, ó, que está contaminando até nós cristãos. Nós vemos isso, sabe por quê? É tão difícil encontrar pessoas para trabalhar na obra. Talvez não seja essa a palavra que elas usam, mas é mais ou menos assim, ó. O que eu vou ganhar fazendo isso? Na verdade, servir pessoas a gente não ganha nada. A gente só dá. Servir pessoas a gente dá do nosso dinheiro, a gente dá do nosso tempo, a gente dá do nosso recurso, a gente dá do nosso carro, do nosso tempo. A gente se decepciona, a gente se frustra. A gente só dá. Servir pessoas é assim. E o individualismo está impedindo cristãos de viver uma alegria plena, porque a alegria plena só vem quando servimos. Sabia disso, amados? A alegria plena de um filho de Deus só é realidade quando ele é a expressão de Cristo em servir o outro na sua necessidade, e não pensando só em si. Outra questão é a questão do egoísmo. É meu, eu trabalhei, eu conquistei, eu adquiri, eu estudei, eu fiz por merecer. Amém. Só que naquele dia a palavra de Deus não vai ser o que era seu, vai ser o que eu te dei. A uns deu 4, a outro deu 2, a outro deu 1. O que você fez com o que eu te dei? Eu multipliquei, Senhor. Eu multipliquei. Seus recursos são, na linguagem de Deus, talentos e não aquisições. Os nossos recursos, na linguagem de Deus, são talentos. Talentos e não meu. Amém, amados? Em quarto lugar, uma marca de uma igreja cristã autêntica e verdadeira é a comunhão. A Bíblia diz aqui para eles, amados, versículo 46, todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Só nesse versículo aqui nós poderíamos ficar muito tempo falando. Mas a questão é a comunhão. Amados, há uma crise tão grande em nossos dias de amizades autênticas. Amizades autênticas, profundas. Hoje está mais ou menos assim, cada um para si. A gente moramos num prédio, às vezes que a gente, anos, não sabemos o nome do vizinho de porta. Porque é o espírito da época, é como está a cultura da nossa época. Só que aqui na nossa comunidade não pode ser assim. A gente tem que conhecer o irmão, a gente tem que saber o nome dele, a gente tem que saber onde ele mora, visitar ele, conversar, convidar um ou outro para tomar um café. A gente precisa fazer isso. Porque eu tenho certeza, amados, nos dias mais escuros da minha vida, com dúvidas, com dor, com vontade de desistir, eu sei que o que me ajudou a me manter de pé é porque eu tinha amigos. Quando eu estava num seminário em Belo Horizonte, 2 anos estudando, eu cheguei a orar pedindo perdão para Deus, porque eu me senti mal por ter sentido o que eu estava sentindo. Mas eu tinha mais saudade dos meus amigos da igreja do que da minha família. Eu pensava mais nos meus amigos da igreja do que no meu pai e na minha mãe. Eu vou dizer para vocês, eu tenho a alegria de dizer que os maiores pilares de valores, de bons valores que eu tenho na minha vida, eu aprendi com essa segunda família e não com a minha primeira.
que mais me ensinou a ser homem de Deus, verdadeiro, de caráter, não foi a primeira família, mas essa segunda família que eu tenho. Isso é importantíssimo, amados. É aqui que praticamos a fé, é aqui que crescemos, é aqui que aprendemos a ser corpo de Cristo, expressão do amor de Deus. Amém? Olha só, a graça de Deus faz com que pessoas que nunca andariam juntas em outras circunstâncias, aqui andem juntas. Você parou para pensar nisso? Que aqui na comunidade nós podemos ter doutores andando junto com pessoas que talvez nunca estudaram, e que em outras circunstâncias nunca seriam amigas. Podemos ter aqui na comunidade pessoas muito bem-sucedidas e muito amigos de pessoas que têm nada, mas a graça de Deus faz com que tenhamos comunhão, em que em outras circunstâncias nem nos cumprimentaríamos. Isso é um poder de Deus, amados. Isso é tremendo. Isso é um dos benefícios que nós temos numa comunidade cristã autêntica. Comunhão, amizade. Rapidinho aqui, ó. Nós estávamos fazendo um curso, e nesse curso, falando sobre a comunicação do Evangelho e tal, eles fizeram a seguinte pergunta assim, o professor falando, quantos estão aqui nessa noite? Eu vou pedir para você levantar a mão, tá? Quantos estão aqui nessa noite, se renderam a Cristo, porque um dia viram um outdoor escrito assim, ó, quarta-feira, culto dos milagres, venha nesse culto. Alguém aqui conheceu Cristo porque viu um outdoor anunciando um culto? Quem está aqui nessa noite e teve a sua vida rendida a Cristo porque ouviu um programa de rádio, aí tomou uma decisão? Quantos estão aqui nessa noite porque se converteram a Cristo por causa de um programa de TV? Alguém? Ninguém? Quantos aqui conheceram Jesus porque alguém lá no centro entregou um folhetinho assim, ó, mudo e calado, até com cara fechada, ele te deu um folhetinho assim? Alguém? Quantos estão aqui nessa noite porque um parente ou um amigo te influenciaram de alguma forma e fez você vir até Cristo e conhecendo a Cristo se rendeu a Ele? Levanta a mão. Amizade. Comunhão. Amém? Esse é o evangelismo mais eficaz. Ser amigo do outro. Ter comunhão com o outro. Não estou dizendo que não dá para investir em rádio, em TV e tal, mas estou dizendo que esse é o mais eficaz. Esse é o que mais funciona. Comunhão. Amém, amados? Em último lugar, a marca de uma igreja cristã autêntica, verdadeira. O bom testemunho. Ser sal da terra, ser luz do mundo. Olha o que o texto diz. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Não era só entre os cristãos que havia essa amizade. O povo via a amizade deles e ficava admirado. O que esse povo aí tem? Só que infelizmente hoje a realidade é outra, né? Infelizmente nós temos tanto motivo para chorar de tristeza, porque o descrente olha para nós e consegue encontrar dezenas de razões para não entrar aqui. E que foi dado a eles essas razões. Muitos pastores que não foram autênticos, muitas igrejas que não foram autênticas e que falharam em dar o seu bom testemunho. E por isso serviram de alguma forma como escárnio para o mundo. E o mundo olha, eu, igreja evangélica, não podemos falhar na nossa missão de representar Jesus nessa terra. Amém, amados? Ainda é o maior evangelismo. Eu e você sermos cristãos autênticos. Lembra que eu falei o tema dessa pregação? Que eram marcas de uma igreja cristã autêntica. Mas eu quero concluir com essa frase. Marcas de um verdadeiro cristão. Ser generoso. Ter na sua vida Cristo como o primeiro e a palavra de Deus como centro da sua vida. Amém? Ter na sua vida a marca do poder sobrenatural de Deus. Você orar e ter resposta da sua oração. Ter na sua vida a marca da comunhão. Você tem comunhão. Além desse culto aqui, você frequenta a casa de irmãos e irmãos frequentam a tua casa. Amém, amados? Você sai daqui desse culto preocupado, porque você representa algo maior do que você. Você representa Jesus Cristo na sua vida. Amém?
Todas as outras marcas vêm depois dessa primeira frase. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A comunhão foi realidade, o poder sobrenatural de Deus foi realidade. Esse compromisso com a necessidade um do outro, o bom testemunho foi realidade por causa da primeira frase. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amados, as demais só são possíveis se Cristo for o centro da nossa vida. Se Cristo e a sua palavra for o centro da nossa vida, nós vamos conseguir sim ter compromisso um com o outro. Nós vamos ter na nossa vida sim o mover sobrenatural de Deus. Nós vamos viver na nossa vida sim comunhão verdadeira, plena. Nós vamos ver na nossa vida sim o bom testemunho de Cristo. Mas a primeira tem que ser a primeira. Perseverar no Evangelho e no senhorio de Cristo. Como diz o profeta, Lamentações, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Quanta sede você tem de Deus? Quanta sede você tem da sua palavra? Você saiba, amados, que esses pontos que eu falei, a comunhão, a generosidade, o compromisso um com o outro, o sobrenatural de Deus, o bom testemunho, ele é um balizamento de que se você está vivendo um cristianismo saudável ou não. Se você olhar para a sua vida hoje e ver em falta o sobrenatural de Deus, o compromisso um com o outro em questão de generosidade, a comunhão, o bom testemunho, se isso na sua vida está faltando, eu quero te dizer uma coisa, isso é um termômetro mostrando que você não está bem com Deus, que você está longe do Senhor. Você está perseverando em tanta coisa, mas não na palavra dele e na comunhão com ele. Então pensa, se essas marcas são evidências na sua vida, elas provam que a primeira frase está sendo realidade na sua vida. Você está perseverando na presença de Deus e na sua palavra. Caso contrário, você já sabe o que tem que fazer. Correr para praticar a primeira. Perseverar em buscar o Senhor e colocar Ele em primeiro lugar e a sua palavra em primeiro lugar. Amém? Esse é o nosso chamado. Baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Amado Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece cada vida que está aqui nessa noite. E eu sei que a Tua palavra, quando é pregada, ela fala aos nossos corações. Por isso eu te peço, vai ao encontro de cada vida que de alguma forma enxergou que não tem perseverado em buscar ao Senhor, em colocar a Tua presença em primeiro lugar, a Tua palavra em primeiro lugar. Vai ao encontro dessa vida. E que essa vida possa sair daqui, meu Deus, tocada pelo Teu poder. E que haja um arrependimento, para que a gente se volte, como diz a Tua palavra, perseverando na doutrina dos apóstolos. Para que o resto seja realidade na nossa vida, meu Deus. O sobrenatural, a comunhão, o compromisso um com o outro, o bom testemunho. Deus, nós queremos sim ser igreja do Senhor autêntica, mas queremos primeiro ser cristãos autênticos. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Você pode levantar suas mãos? Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre nós. E elas permaneçam como marca na nossa vida. No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus.